Gente, o time do Grêmio tá mudando. E eu não falo aqui só da entrada do Monsalve, por exemplo, não é uma troca simplesmente pela parte técnica que eu tô dizendo. Mas finalmente a gente parece estar começando a ver um movimento que muitos gremistas pediam. O campo tá mostrando algumas coisas para o Renato, que com alguma demora finalmente vai entendendo. E a gente vai deixando de ouvir falar alguns nomes que há alguns meses, poucos eu diria, eram fundamentais no time do Grêmio. Então venham comigo para a gente trocar uma ideia sobre essas novas situações, essas modificações no time do Grêmio. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, sou gremista e estou aqui diariamente nesse canal no YouTube trocando uma ideia com todo mundo sobre as coisas do Grêmio. Só o que eu peço em troca é para que deixe o like no vídeo, não deixa para depois. Quanto mais cedo no vídeo, é sério isso, tá? Quanto mais cedo deixar o like, melhor é para o YouTube, e o próprio YouTube coloca para vocês também novos criadores de conteúdo que sejam gremistas. Daqui a pouco vocês nem conhecem, mas tem muita gente boa falando de Grêmio por aí. Quando vocês deixam o like, é bom para o canal, é claro, senão nós não iríamos pedir, mas é bom para vocês também porque o algoritmo do YouTube identifica que vocês estão curtindo conteúdo relacionado ao Grêmio também, tá? A inscrição no canal é a mesma coisa, então se inscrevam por aqui também. Gente, olha só. Diego Costa, há pouquíssimo tempo atrás, era um titular indiscutível do time do Grêmio. Hoje não é mais. O Bright White é o titular, ao menos por enquanto, e tem o Arezzo ainda que está entrando e pedindo passagem em alguns momentos. Se pega, por exemplo, o setor defensivo do Grêmio, Kahneman e Jeromel, são dois jogadores extraordinários da história do Grêmio, mas o tempo chegou para os dois. O Jeromel, por exemplo, na hierarquia do Grêmio, ele já é a quinta, sexta opção. O Kahneman ainda briga por titularidade, mas sinceramente eu acho que a zaga hoje tinha que ser Gemerson e Rodrigo Eli. E se tivesse que mudar algum desses dois, sairia o Eli para entrar o Gustavo Martins. Eu penso isso, pelo menos, não sei qual é a ideia do Renato. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que o time do Grêmio, de uma forma direta ou indireta, pelos motivos certos ou pelos motivos errados, mas o time do Grêmio deu uma rejuvenescida. Se pegar, por exemplo, o goleiro, eu não gosto de colocar nessa média, porque goleiro é um assunto diferenciado, mas enfim, é outro papo. Mas João Pedro, eu vou lembrar que até o ano passado o Renato, aliás, até esse ano, o Grêmio começa a temporada com um revezamento na direita, às vezes Fábio, às vezes João Pedro. João Pedro provou que é mais jogador e é mais jovem. Na zaga, saindo o Jeromel, por exemplo, e saindo o próprio Kahneman para entrar Gemerson e Eli, o Eli tem 30 anos, Gemerson 31, mas o Kahneman é mais velho que eles, tem 33, o Jeromel então tem 39. Imagina só, se entrar o Gustavo Martins, esse rejuvenescimento fica ainda mais escancarado, porque ele é um jovem, tem 21 anos por aí. Na esquerda, o Reinaldo continua sendo a exceção, esse veterano, bem veterano, só que não aparece ninguém, com capacidade para tomar a posição dele. Do meio para frente, gente, o Vijaçante tem menos de 30, bem menos. O Dodi tem menos de 30. O Cristaldo tem bem menos de 30. O Monsalve tem apenas 20 anos. O Soteldo tem menos de 30, também está na casa dos 27. E na frente o Bright White, esse é mais experiente. Ou seja, se pegar dos 10 jogadores de linha, 4, talvez 3 titulares do Grêmio estejam acima dos 30 anos. O Reinaldo é um deles, o Bright White é outro, e no atual momento, Gemerson e Rodrigo Eli. Sendo que daqui a pouco um deles pode sair para entrar o Gustavo Martins e esse número de 4 baixa para 3. O time do Grêmio deu uma bela rejuvenescida, gente. E isso pode não parecer, mas tem um impacto direto, inclusive, em preparação física, em condicionamento físico, em poder de recuperação, em intensidade ao longo da partida. Não tá assim, não quer dizer que todo jovem de 20 vá correr mais que todo cara de 33. Sempre alguém vai lembrar de um Zé Roberto da vida, que convenhamos, é a exceção. Mas fica nítido, olhando para o time do Grêmio, que o time deu uma rejuvenescida, que o time respira melhor, que o time corre melhor, e isso para mim vai refletir mais cedo ou mais tarde dentro do campo. Futebol não é só isso, tem um aspecto técnico que é fundamental, o aspecto tático eu acho que ainda tem que ser trabalhado nesse Grêmio,
mas para mim está muito claro que a gente aos poucos começa a virar algumas páginas. Eu gravei um vídeo nesses dias falando aqui no canal de alguns finais de ciclos dentro do Grêmio. O do Jeromel, o do Kahneman, talvez do próprio Renato, enfim. E parece que finalmente isso começa a acontecer. Eu acho, sinceramente, pessoal, que quem ganha com isso é o Grêmio, tá? Nas posições em que tem gente boa surgindo, gente mais jovem, gente melhor, esses caras têm que jogar. Eles não podem ficar de fora pelo carteiraço, não. Espero que vocês concordem comigo. Deixem um like no vídeo se não concordem, tudo certo. Se não concordam, tudo certo. Podem comentar aqui embaixo também. Além do like e do comentário, confiram também se vocês estão inscritos aqui no canal. Quem não está inscrito, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e fazer parte desse nosso time aqui de quase 45 mil inscritos. E eu conto com a participação de vocês. Valeu!